Vamos ver se esse fone de ouvido tá funcionando. Espero que o fone esteja funcionando. Se não tiver, por favor, me avise. Então vamos lá preparar aqui o nosso ambiente para a gente começar a conversar. Passando meu commander de concentração como uma boa ansiosa, sempre acaba saindo um pouquinho do eixo, então eu preparei aqui uma apresentação que infelizmente eu não consegui achar a forma de mostrar para vocês minha apresentação. Se alguém souber depois me avisa. Mas primeiro, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui porque hoje é um dia esperado por mim, já tem mais aí de 15 dias que eu estava preparando esse momento. Então, realmente me preparei, trouxe bastante coisa pra gente conversar. A intenção é que essa live fique salva. Então, a ideia é que eu traga aqui um pouco estruturado do que eu faço e também contar, né, uma super novidade pra vocês. Então, vamos lá. O meu som tá bom? Só me confirmem se tá tudo certinho. Estão conseguindo me ouvir bem? Oi, boa noite. Então, vamos lá, minha gente. Primeiro aspecto, né? Eu quero falar sobre essa campanha aí que eu acabei de fazer. Foi um projeto novo, né? Não tinha feito nada ainda assim tão grande. Foram 7 dias aí de vídeo dando sequência a essa ação. Se a gente for fazer uma retrospectiva, acho que acaba sendo algo bem interessante, porque o nosso inconsciente, ele é muito danadinho. Então tem muita coisa que ele acaba escondendo como um processo de... vamos dizer assim, um processo, na verdade, de proteção mesmo, né? Não é por mal, mas é importante a gente entender como isso funciona, porque dependendo da fase da vida que a gente tá, ao invés de ser uma proteção, muitas vezes acaba virando algo complicado pra gente, tá? Então, olhando para essa parte, o que eu quis fazer, né? Eu quis trazer um pouco dessa visão do inconsciente, que é algo realmente assim, que são flashes. Muitas vezes você nem percebeu que aquilo passou e você já está mudando o eixo da tua vida, você está mudando a conversa, a forma de falar com as pessoas. Então é bem importante a gente se autoanalisar. Quem é minha paciente, a gente sempre conversa sobre isso. Eu sei o quanto isso é complexo, né? Eu sou uma pessoa que saí de quadros aí de ansiedade, então eu sei muito bem como é isso. Mas é o que vai fazer a gente virar o jogo, porque é sim importante, a gente vai falar sobre esse aspecto aqui, de fazer essa limpeza, de fazer todo esse processo que a Seven Healings faz, mas principalmente manter esse processo, né? Então, vamos lá. Basicamente, a ideia da mochila, dessa campanha, ela era dizer que a gente carrega muitos pesos, e esses pesos... Tem vezes que eles nem são nossos. Tem coisas que as pessoas falam pra gente e a gente capta aquilo como uma verdade, sem questionar, porque às vezes a gente ainda é imaturo emocionalmente e maturidade não tem absolutamente nada a ver com a nossa idade. A nossa imaturidade emocional, a gente tá passando por um processo que pela primeira vez a gente está podendo olhar. Se eu olho para meu pai, para minha mãe, eles não tiveram a chance que a gente está tendo agora. Eu não sei se a sua família também tem essa questão, mas os mais antigos, eles não tinham tinham problemas, tinham doenças e muitas vezes não tinham nem diagnóstico, acabavam passando por situações delicadas sem nem saber o que era. A gente está tendo a oportunidade de conhecer, de se autoconhecer, e isso é muito legal, isso é muito bacana. Então, a ideia de carregar esses pesos, que muitas vezes nem são nossos, acaba sendo algo que tem vezes também que a gente trata coisas como familiar, né? Alguma coisa que de repente é uma associação que acontecia na nossa família, a gente nem sabe de forma consciente, mas a gente fica seguindo aquilo ali. Isso é muito comum quando a gente está trabalhando escassez financeira. Esse é um tópico que a gente trabalha muito. Porque tem certas coisas que você viu teu pai e a tua mãe fazendo e que eles viram os nossos avós fazendo e a gente não questiona, a gente simplesmente faz. Então imagina que assim, tudo isso é muito sutil, é muito pequeno, mas também no montante acaba ficando pesado. Então a brincadeira da mochila foi muito nesse aspecto, que a vida, ela sempre vai dando sinais pra gente. Muitas vezes aparecem oportunidades, mas a gente está tão ocupado tentando resolver, matar um leão por dia, que a gente não nota. Então, era essa a intenção da campanha.
Eu espero que tenha feito sentido, né? Eu recebi alguns comentários bem legais. Eu gostei bastante, assim, de fazer uma proposta diferente. Então, depois eu quero receber feedbacks de vocês. E uma outra coisa muito bacana, que hoje eu até mandei um spoiler agora há pouco nos stories, e ali eu não sei quem conseguiu ver. Esse mês é um mês muito especial, porque ele é um mês de aniversário. Um mês de aniversário para minha liberdade emocional. Esse é o mês que eu faço 2 anos de Bruna Luz. Então, né, para quem ainda não conhece a minha história, eu larguei CLT, tem 2 anos, e eu comecei esse projeto. Então, se a gente for parar para pensar, assim, fazendo também uma retrospectiva de tudo que eu já vivi, e até quero comentar uma história engraçada, porque eu estava conversando com a minha mãe esses dias, e ela falou assim, filha, você era uma criança muito ansiosa. E eu fazendo uma retrospectiva sozinha, eu achava que eu tinha ansiedade a partir ali dos 22 anos. Na verdade, não. Ela me contou uma história que eu fiquei dando risada. Quando eu devia estar na terceira ou quarta série, a gente tinha aqueles passeios, assim, de ir com as crianças para fazer alguns eventos. E esse evento em especial foi pro Beto Carreiro. E o ônibus, eu acho que ia sair 5 horas da manhã. E no final das contas eu não dormi. Eu não deixei minha mãe dormir. No dia do evento eu acabei chegando cansada, porque eu morava nessa época em Curitiba, então até chegar em Santa Catarina, aqui em Penha, eu dormi no ônibus um pouco, mas imagina, o que a ansiedade não faz com a gente? Eu não queria perder o horário. E no final das contas, eu perdi o dia, né? E é assim que a gente faz. As crianças acabam fazendo isso e a gente repete esses padrões muitas vezes na vida. Então, quando eu olho para essa criança que não queria dormir para não perder o horário, e eu olho para mim hoje, eu fico muito feliz com tudo que eu venho conquistando. E é sobre isso que eu quero trazer para você. Viver uma vida sem ansiedade é possível. Eu sou a prova viva disso. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes quando as pessoas olham pra gente depois que a gente já passou pela situação, parece fácil falar sobre o assunto, mas eu sei como é difícil, eu sei como é complexo. Muitas vezes a gente precisa dar passos atrás para poder ir para frente, enfim. São processos muito importantes, mas que a gente não pode desistir da gente. Nós somos o nosso maior projeto. Então, queria dividir com você meus 2 anos de Bruna Luz. Comprei um bento, depois eu vou postar fotos aqui para vocês também me acompanharem, mas é uma conquista muito grande para mim, pensando que eu era uma criança extremamente ansiosa, né? Então, hoje eu me sinto, por exemplo, tem momentos que eu preciso me preparar, porque senão eu começo a gaguejar, mas é tudo uma questão de autodomínio. Eu hoje me conheço, eu me entendo, e é exatamente nisso que eu quero te trazer aqui esses conceitos. Então, vamos lá. Eu comecei há 2 anos atrás com o tema ansiedade aqui nesse perfil e depois eu fui buscando outros temas, porque a ansiedade ela é muito ampla e muita gente fala sobre ela. Então eu falei assim, poxa, mas não é só ansiedade, tem muitas outras coisas. E no final das contas, depois que eu estudei mais e mais, eu consegui chegar numa conclusão muito importante, que a ansiedade, na verdade, ela é o que desencadeia vários outros sintomas. Então, pelo menos pra mim, na minha vida, não tô aqui pra fazer diagnóstico, eu nem tenho essa intenção, mas se eu for olhar o meu perfil, eu consigo entender muito bem essa questão, e é o que eu vejo com os pacientes em consultório diariamente. Então, muitas vezes você tá passando por processos e você não entende que é a ansiedade. Então, por isso que a gente precisa olhar para ela com muito carinho, e eu voltei a olhar para isso tem aí 2, 3 meses, e é algo que eu tô gostando muito, porque eu tô conseguindo olhar para ela de uma forma ainda melhor. Então, o que já era bom começou a ficar ainda melhor. Eu juntei minha experiência clínica desse período, todo o meu aprendizado na prática sendo uma pessoa ansiosa, né? E hoje estou sem ansiolítico, já tem algum tempo, eu acredito que em torno aí de uns 2 anos que eu não tô tomando ansiolítico. Então é uma vitória também, porque é menos gasto, né? Além disso, não só a questão de ser menos gasto, mas a gente consegue ter muito mais controle das nossas ações dessa forma, né? Se entendendo, se autoconhecendo. E foi aí que eu cheguei no que eu quero te apresentar hoje, que eu tô chamando de um bônus. Eu vou explicar o nome dele, eu vou explicar o que ele tem,
E, né, como aniversário da clínica de 2 anos, eu trouxe ele hoje para te apresentar. O que esse bônus que eu tô chamando de oásis terapêutico tem? Então vamos lá. Hoje, quando você passa em processo terapêutico comigo, a gente conversa, a gente faz o processo, que eu já vou explicar se você é novo, não sabe direito como é que funciona. E depois disso, a gente fica 30 dias sem a gente conversar, vamos dizer assim, né? A gente volta a conversar dali 30 dias. O que eu tô percebendo com os meus pacientes? Que esse meio tempo, muitas vezes, eles acabam ficando com dúvidas, eles acabam ficando com, tá, beleza, mas o que eu faço agora? Então eu desenvolvi um bônus que eu fiz com muito carinho e assim, é muito vida real, tá? Eu tô abrindo meu bastidor para quem for acessar o bônus. Ele tá se chamando oásis terapêutico porque eu acredito muito que a nossa vida é como se fosse um deserto. E esse deserto, muitas vezes a gente precisa de um oásis para a gente poder entrar numa sombra, para a gente tomar uma água fresca, para poder voltar para o deserto, né? Esse é o fluxo da vida, não adianta a gente querer ir contra. Não existe só calmaria, não existe só caos. A gente precisa ter esses momentos de altos e baixos, porque se a gente for para analisar, a gente às vezes quer paz, quer tranquilidade, mas a paz e a tranquilidade, ela é o início do fim. Então, não deseje isso. Deseje ter um pouco mais de controle, saiba que precisa descansar quando for necessário e voltar para quando precisar fazer as coisas também. Então, o Oasis, ele tem esse conceito e ele trabalha muito a ansiedade, né? Além da Seven Healings, que a Seven Healings é o meu trabalho, mas ela vai trazer para você essa ideia como ansiedade, sem ansiedade de forma natural e também efetiva, que é o mais importante. Porque muitas vezes a gente toma remédios e os remédios resolvem temporariamente ou não resolvem. Então a minha abordagem ela é 100% aqui de forma natural. Como é que vai funcionar isso, né? Como é que a gente consegue realmente superar a ansiedade? Isso é um apanhado de coisas. Mas o mais importante é fazer uma análise profunda da nossa vida. Não adianta você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não vai dar certo. Pode até dar certo por um tempo, mas daqui a pouco vai desencadear de novo um outro processo. Então, como eu brinquei agora há pouco, eu sou prova viva disso. Então, assim, eu posso dizer pra você que dá certo, porque eu testei, eu venho fazendo isso, né? Então, acho que mais do que isso é difícil, né, falar. E você não precisa fazer esse processo sozinha, né? Às vezes a gente pensa assim, tem tanto material na internet, eu vou pesquisar vídeos, eu vou fazer tudo sozinho aqui. Eu já fui uma pessoa assim também. E você até consegue, só que você demora muito mais, se quebra muito mais a cara. Então a minha ideia é realmente assim, pegar na tua mão e te dar esse suporte para você conseguir compreender os pilares que você precisa olhar. Porque quando a gente está ansioso, muitas vezes a gente não está conseguindo entender direito o que está acontecendo. Então, dentro desse processo que eu estou chamando oásis terapêutico, eu separei em 5 pilares. O primeiro pilar, a gente vai trabalhar o teu trauma, né? Ou mais do que um trauma. Normalmente a gente tem vários. Então, a gente vai trabalhar isso com a Seven Healings. A gente vai trabalhar dentro do processo terapêutico, que eu já vou explicar um pouquinho melhor. Depois disso, a gente vai fazer correções de rota, o que é muito importante. Depois da correção de rota, a gente vai conseguir compreender, fazer uma auto-observação, porque eu estou com você em processo terapêutico, mas eu não fico com você 24 horas no dia. Eu não consigo te direcionar durante o dia, você precisa ser essa pessoa. Isso é o que eu mais gosto do processo da Seven Healings, é que ela te dá autonomia para você conseguir compreender as coisas e não ficar refém de processos. Gilberto mandou aqui, eu estou de alta de remédios, mais vontade de fumar, olha só. Então, normalmente assim, a gente acaba muitas vezes liberando de uma questão e às vezes a gente coloca em outra, né? Então a gente pode conversar melhor sobre isso depois. Depois da autoobservação, a gente precisa ir para o processo de autorresgate, porque você, corrigindo rota, se autoobservando, não significa que você não vai precisar fazer pequenos resgates. Não significa que você vai passar uma vida 100% tranquila. A gente tem problemas, mas o que vai acontecer? Maturidade para olhar para aquilo e falar, opa, peraí, isso aí já não me abala mais, eu já sei sair disso aí. Muito comum em crises de ansiedade. Tem pacientes que falam para mim que elas
passam pelo processo, ela já sabe como fazer, porque ela já teve tantas vezes e é exatamente isso que a gente precisa aprender. É não olhar para a crise como um terror, que eu sei que é, mas sim como uma oportunidade, uma bússola na nossa vida, para a gente conseguir compreender esses gatilhos, o que está acontecendo, que está te levando para um caminho que não está sendo o caminho ideal que você esperava. E todas as crises trazem para a gente indícios muito importantes. Então, a autoobservação é nisso. E o autorresgate, quando acontecer alguma coisa, você saber o que fazer. E aí, a gente chega na parte mais gostosa do projeto, que é prazer em viver. Porque a vida é muito boa de ser vivida, mas a gente precisa lembrar de todos esses passos para conseguir, de fato, ter autonomia. Então, esse é o oásis terapêutico. E agora entrando no processo Seven Healings, caso de repente você chegou aqui no meu perfil, você não sabe como funciona, eu vou explicar aqui de uma forma breve, mas eu quero dizer o seguinte. Eu preparei um material bem bacana, bem completo, que está disponível para você. Se você digitar aqui nos comentários a palavra cura, pode ser autocura, é para ir um anexo para você, tá? Então, quem quiser pode solicitar. É um material contando mais sobre a Seven Healings em detalhe, para você conseguir compreender um pouco como funciona esse processo na prática, tá? Ali também tem meu contato, se você quiser entrar em contato via WhatsApp na sequência, tá? Então, vamos lá. Se você caiu de paraquedas aqui, eu quero te explicar que a Seven Healings é um método natural. A gente não utiliza medicamentos aqui. Não é hipnose. Não tem absolutamente nada a ver com religião. Isso acontece muito. Muita gente me pergunta. E isso gera um pouco de confusão, porque a gente está falando de questões ainda que a gente não tem muito conhecimento, que é a física quântica. Mas a física quântica é antiga. Então, se a gente for parar para analisar isso, talvez por isso que confunda um pouco com religião. Mas a gente já vai falar de física quântica daqui a pouquinho, de uma forma bem breve, para você conseguir compreender. Mas antes disso, o que eu queria falar para você? Eu queria que você imaginasse a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, como um triângulo, tá? Na ponta, nós temos aqui o nosso corpo, que é a matéria, né? Eu tenho matéria. A gente vai ter a outra parte, que é a mente, que é a nossa psique, que muitas vezes comanda o nosso corpo. E a outra aba, a gente vai ter a parte de alma ou espírito. Aqui existem controvérsias. O que eu quero te dizer? Para você estar aqui, vivo, você precisou de um pai e de uma mãe. Então é disso que a gente está falando, tá? A gente faz parte do todo. Para eu estar aqui, eu precisei de outras pessoas vindo antes de mim. Meus avós, meus bisavós e tudo mais. Ok, temos uma tríade. Essa tríade, a gente precisa compreender o seguinte. O corpo, ele é um operário. Ele é um cara executor. Ele é muito importante, mas ele não é racional. Ele é executor. A nossa mente, por natureza, ela é mais pessimista. Por uma questão de segurança mesmo, né? A gente já conversou algumas outras lives aí sobre a questão da época das cavernas e tal. Inclusive tem alguns vídeos também que eu posso dividir depois. Mas a nossa mente é pessimista. Então, além dela ser pessimista, ela tem uma tendência de ser preguiçosa. É o que ela quer? Trabalhar por associação. Então, se algum gatilho me remete a algo que eu já sei, que eu já vivi, eu vou seguir por aquele caminho. Eu não vou fazer diferente. Se isso é bom ou não, eu vou seguir. E também ela é instintiva, né? Então a gente tem partes do nosso cérebro e dentro do Oásis eu explico tudo sobre isso. Eu falo sobre cérebro reptiliano, por que a gente tem algumas questões aí que a gente faz mesmo não querendo fazer. Então eu entro mais a fundo nisso. E se a gente for olhar nessa tríade, a nossa alma tem uma carga genética, né? Então, que é por associação e acaba sendo um peso muito grande na nossa vida. Eu não tô falando isso para você ficar preocupado, não é isso, até porque se a gente for olhar nessa carga genética, existem alguns estudos que comprovam que é um percentual teoricamente baixo, tá? Mas existe. Então é importante a gente olhar. E aí é nisso que eu quero te explicar como a Seven Healings funciona. Dado que a gente tem a carga genética, a gente carrega registros e memórias muito antes do nosso útero materno.
Então eu sei que cada vez mais as pessoas estão falando sobre memórias gestacionais, memórias ali do ventre e tudo mais. Só que além disso, que é muito relevante, enquanto a mãe está em processo de amamentação com o bebê, ela está ainda num processo muito de trocas nesse aspecto. Isso é muito bacana a gente estudar, mas é além disso. Então, se o meu avô veio da guerra, veio fugido da guerra, eu vou trazer resquícios disso, sabe? Cada caso um caso. Então, olha o peso disso. Eu já chego no mundo com uma conta negativa, com algumas coisas, né? Com algumas coisas positivas, mas também com algumas coisas negativas. E você concorda comigo que não faz sentido? Eu tô aqui para viver minha vida, né? Para honrar as minhas raízes, mas para poder fazer algo que talvez o meu avô, meu pai não pôde fazer. Então é nisso que eu comento, assim, muitas vezes existe esse peso, mas também existe uma baita de uma oportunidade. E é exatamente essa oportunidade que a gente precisa se agarrar. É exatamente nesse aspecto que é importante a gente olhar como, ok, compreendi, mas o que eu posso fazer? Como eu posso melhorar? Então, e essas memórias todas que a gente está falando, esses registros, a gente carrega isso nas nossas células, o sentimento disso, né? Então, por exemplo, eu vou usar um termo aqui para ficar mais claro o que eu tô falando, eu tô falando de uma forma muito genérica. Vamos supor que eu, com 6 anos, tinha dificuldade de escrever. E aí o meu pai e minha mãe, trabalhando, correndo, acabaram não me dando a atenção devida e não foi legal para mim aquilo ali. Registrei o sentimento daquilo ali. E eu vou seguir fazendo associações no decorrer da minha vida. Então, a psicologia explica que até certa idade a gente faz isso, né? Até os 7 anos, 6, 7 anos. Mas existem registros também de que a nossa maturidade, ela chega no processo, no ápice, com 26 anos. Então, assim, é o tempo todo. O tempo todo a gente está carregando coisas, a gente está melhorando, piorando. Então, todas essas associações, elas são inconscientes. Você já imaginou lembrar de tudo? Lembrar de todos os aspectos da tua vida? Você é até uma obesidade mental, não tem como. Então o nosso corpo vai colocar tudo isso em células de sentimento, que a gente chama, na verdade, de memória celular, dentro do processo Seven Healings, tá? Então, dentro dessa visão, a doença, o sintoma, eles são respostas a estresse vivenciados. Então, aquela situação lá que aconteceu comigo com 6 anos, que eu estava com dificuldade de escrever, ela, de certa forma, pode vir na minha vida atual como uma situação que eu repito aquele padrão. Mas ela é, na verdade, uma resposta a esse estresse que eu vivi, tá? Se estiver ficando complexo, vocês vão me sinalizando aí, tá? Mas a ideia é trazer um exemplo aqui. E aí é legal que a gente entende que 90% dos sintomas, eles já são respostas do nosso corpo na fase de cura. Então, não precisa ter medo de doença, não precisa ter medo de sintoma. Na verdade, eles são o início da cura. Só que a gente também não precisa esperar ele chegar para a gente poder tomar alguma decisão. A gente poder olhar pra gente, que é o que normalmente a gente faz. Primeiro espera a doença vir e aí sim a gente começa a olhar. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina eficiente. Mas, como um bom executor, como eu mencionei agora há pouco, algumas vezes ele não consegue resolver esse estresse. Porque acaba tendo muitas questões na vida, então vai gerando bloqueios. E esses bloqueios não conseguem se autorregular, que seria uma coisa natural do corpo, né? O corpo, ele entende aquela situação e aí depois ele solta aquela situação. Então, nesse caso, vamos pensar em algo, né? Um copo sujo, né? Um copo que tá com, sei lá, com chá, um copo cheio de chá. Para eu poder tirar essa sujeira, ou eu jogo todo fora, ou eu vou colocando água, e ele vai transbordar. E aí sim a água limpa vai entrar. Então é a mesma coisa. O nosso corpo, ele tem o poder de se autocurar. Então é por isso que ninguém cura ninguém, né? O terapeuta, eu no caso, ativo a autocura do corpo do paciente. Então é exatamente nesse aspecto que a gente entra. A gente entra ali e troca um olhinho ali naquela autorregulagem que o corpo tem, tá? Então, esses bloqueios que a gente estava conversando,
99% dos sintomas do corpo, eles são as memórias celulares, né? Então, vamos supor assim que 99% das questões que aparecem aqui em consultório, que aparecem na nossa vida, eles são dessas vivências que a gente teve, que foram gerado ali alguns traumas, algumas questões que a gente não soube resolver, que talvez a gente ainda era muito jovem, ou que talvez a gente nem foi com a gente que aconteceu, que é a questão dos nossos avós que eu mencionei antes, tá? Então, é algo bem sério, né? É algo bem antigo. Então, a manifestação, vou usar o termo doença, eu sei que é meio pesado aqui, mas é exatamente isso. A manifestação da doença, ela vai depender da interpretação da pessoa e como ela lida com aquilo. Então, se eu for olhar a minha história com 6 anos, se toda vez eu for entender que uma coisa nova para eu aprender é complexa, porque meu pai e minha mãe, naquela fase, não me deram a devida atenção, porque talvez eles não tinham tempo, se eu ficar muito nisso, eu não vou sair, né? Então, só que assim, existem muitos traumas que a gente olha e fala assim, eu já sei, isso aqui aconteceu tal coisa, né? Quando a gente perde uma pessoa querida na nossa família, isso gera normalmente algo complexo. Enfim, acontecem coisas e eu faço associações, eu sei o que é. Acontece que tem muita coisa que a gente não faz ideia, tá no nosso inconsciente, como um processo de proteção do nosso corpo, tá? Então, quando a gente faz a liberação dessas memórias, automaticamente a autocura acontece, tá? Então, algumas pessoas me falam, nossa, mas é algo rápido, mas é uma coisa, né, de tão profunda, e realmente é algo bem profundo, mas é algo que não faz você reviver o trauma, o que é muito comum em alguns tipos de terapia. Então, existem pessoas hoje traumatizadas em fazer terapia porque em algum momento acabou tendo que reviver algo difícil para poder enfrentar, porque às vezes a gente tem essa questão também, mas nesse caso é um aspecto diferente, porque a gente vai olhar de uma forma muito mais pontual, né? Então, eu vou chegar aí para explicar um pouquinho melhor. Agora eu quero mencionar um pouco sobre a questão da física quântica, né? Por que isso... tudo que a gente está conversando aqui é devido à física quântica, né? Então, que é o que eu mencionei agora há pouco, que às vezes as pessoas confundem com religião, não tem absolutamente nada, é física pura, tá? Então, se a gente for olhar, lá desde 1932, a física já traz pra gente uma comprovação de que as mentes se comunicam, né? Isso já é bem antigo. E para a cura acontecer, não existe distância. Se a gente for olhar, a gente tem o mesmo princípio ali de funcionamento do pedágio, o mesmo princípio de funcionamento do WhatsApp, das ondas de rádio. Então, se eu tenho um sinal de internet, se eu tô aqui, eu agora estou em Palhoça, ou se eu tô lá em Santiago, se eu tô na China, no Japão, se eu e você tivermos internet, a gente vai conseguir se conectar. E é exatamente essa troca de pensamentos que faz a ativação da tua autocura. E o mais interessante é que assim, né, se a gente olha para essas questões, poxa, o pedágio é antigo, o WhatsApp já também, as ondas de rádio um pouco mais ainda. Se a gente olha para isso, é muito fácil de compreender que, na verdade, os nossos neurônios, eles são muito mais tecnológicos do que essas questões que foram criadas, né, sem ter a matéria. Então, com certeza é muito mais ágil para a gente fazer esse processo. E aí eu entro na questão das camadas, né? O nosso corpo, eu até fiz uma sequência de stories esses dias falando das camadas da cebola. Nós somos como se fosse uma cebola, várias camadas. Então, cada uma dessas camadas, ela traz informações que o teu corpo está precisando repelir. Ele está precisando fazer eu brinco, né? Essa troca de óleo, né? Essa lubrificação. E é exatamente nesse aspecto que eu faço na primeira sessão, né? Então eu vou conversar com você vai trazer para mim aí pelo menos 3 sintomas, 3 queixas, né? Então vamos supor, Bruna, tô muito ansiosa, tô insegura, tô tendo, né, crises, eu quero também ver alguma questão relacionada a dores físicas. Então a gente vai trabalhar esses pontos e eu vou trazer para você o que o seu corpo, através do mapa, vai trazer para mim de informação, né? Então o corpo nunca vai trazer mais do que pode, nem menos. Ele vai trazer exatamente aquilo que você pode digerir. Lembra que eu falei pra você que o corpo é uma máquina perfeita? Ele é um operário, mas ele é
tem um funcionamento perfeito quando calibrado, né? Então, é exatamente esse aspecto. Porém, não dá pra gente resolver tudo em uma sessão. A gente precisa fazer um trabalho. E aqui entra uma parte muito importante. Isso aqui não é conversa de terapeuta. Isso aqui é algo realmente importante. Teu corpo precisa descansar. São 30 dias aí em média. Existem casos que a gente pode fazer um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas o teu corpo precisa reparar de forma celular. Assim como a gente faz, né, o nosso terapeuta Seven Healings, a gente faz o levantamento aqui dos pontos, da emoção que está trazendo para você, de acordo com os sintomas que você está listando, a gente também pode verificar se são 30 dias, se são menos dias entre uma sessão e outra. E um protocolo completo para a gente acessar a sua autocura é aí uma média de 4 a 6 sessões, dependendo do teu sintoma. Existem pacientes que chegam para mim que já têm uma noção muito legal de psicologia, já fizeram terapia tradicional. Muitas vezes a gente consegue chegar em processos mais rápido, porque ele já tem autoconhecimento. Agora, muitas vezes, se você não tem, também não é problema, porque a gente vai fazer esse processo juntos. E foi aí que o Oasis entrou, porque muitas vezes o que eu percebo é isso. É complexo a gente parar para se autoanalisar, é difícil, dói. Então, por que não facilitar isso, né? Por que não tornar isso gostoso, prazeroso? Porque isso, na verdade, é o que vai fazer a gente se diferenciar a partir de alguns anos, né? Do que está acontecendo desde a pandemia para frente. As empresas, elas querem pessoas que sejam controladas, vamos dizer assim, mas que tenham inteligência emocional, né? Então, quando a gente está falando de mercado de trabalho, quando a gente está falando de relações interpessoais, então, falado, né, essa questão de como funciona o tratamento para você entender um pouquinho melhor. Como eu mencionei, se você quiser entender como funciona na prática esse processo, é só digitar aqui autocura ou cura, que você vai receber um anexo para conseguir entender um pouco mais no detalhe como é que funciona esse processo, tá? Então, essa é a semana do lançamento aqui, e aí a ideia é fazer o seguinte, né? Você adquirindo o plano terapêutico de 4 sessões, você ganhará o bônus, né? Então, o bônus Oasis, ele é um bônus aí preparado com 20, eu não lembro agora se são 24 ou 25 aulas e exercícios. Exercício prático, aula, checklist, meditação guiada. Tem assim, um arsenal de coisas que eu utilizo no meu dia a dia, de muitas formações que eu fiz, que eu fui aprendendo e que eu fui consolidando nesse material. Então, assim, eu vou falar pra você, tá muito legal, tá tipo... Volte e meia, inclusive, eu uso ele pra dar uma olhada, sabe? Tem coisas, às vezes, que eu acho que eu já tô meio que no automático, volto lá, dou uma olhada, dou uma estudada, relembro algumas coisas, então, assim, tá um material bem bacana. E, basicamente, se a gente for olhar, então, dentro dessas próximas horas aí, depois eu vou fazer também um post ali no Instagram, eu vou deixar por 48 horas esse bônus pro plano terapêutico, né? Então, quem adquirir meu plano terapêutico com 4 sessões, vai ter nessa semana a opção de fazer o parcelamento em até 12 vezes. Então, até 12 vezes de 150 e vai ganhar o bônus, né? Então, depois desse período, eu não vou mais nem parcelar em 12 vezes sem juros e nem dar o bônus. O bônus o Oasis vai ter um valor, né? Ele vai ter um valor aí para você poder aderir. Para você saber em detalhes como é que funciona o Oasis, é só você digitar aqui Oasis e vai ser direcionado para você um material bem completo com todos os detalhes. Lá também fala um pouco sobre Seven Healings e explica um pouco melhor, tá? E também vai ter uma opção de desconto para pagamento à vista. Então, dentro do material tá explicando tudo bem certinho. Então, dentro desse plano, 4 meses de acompanhamento comigo, desbloqueando os teus sintomas, né? Sessão a sessão, acompanhando você, entendendo como tá funcionando isso. E logo na sequência, você já vai ter acesso ao Oasis terapêutico, que é a minha estratégia e são as minhas ferramentas para ansiedade, né? Então, são processos que eu utilizo diariamente para amenizar o meu processo de ansiedade.
Então, o que a gente vai fazer dentro desse processo? Com o plano 7 Healings, a gente faz o desbloqueio celular, que eu te expliquei, né, de uma forma assim mais superficial, mas para você conseguir compreender como funciona. E com isso, a gente vai fazendo o processo 7 Healings, a gente vai mandar uma mensagem para o seu cérebro de que você está em segurança. Aquilo que aconteceu com você naquele momento específico não precisa mais ser algo que você precisa se preocupar, que você precisa ter que enfrentar, né? Então, você sentindo segurança, o Oasis vem para fazer uma regulação emocional, porque a regulação emocional ela só acontece com treino, tá? Então, não adianta falar para você que você vai resolver tudo numa sessão, num dia. É um processo, é você querer. Por isso que eu falei, a gente precisa se tornar o nosso maior projeto. A gente tá aqui, a gente tem uma oportunidade, a gente tá vindo de antepassados e a gente precisa olhar para isso com carinho. Então, feito esse processo, você vai ter autonomia para ter liberdade emocional. Eu não sei você, mas para mim, a melhor coisa na vida é ter liberdade emocional. Para eu poder fazer escolhas mais pautadas na razão, para eu poder entender as coisas que eu tô fazendo. Não tô dizendo que é uma perfeição, porque nós somos humanos, a gente tem falhas, erros, mas ao mesmo tempo, toda vez que me acontece algo, eu conseguir olhar para aquilo e eu ver uma oportunidade de melhoria, não ficar chorando, não ficar reclamando. Então é exatamente isso que eu quero fazer, a entrega. E aí eu quero terminar essa live. A minha ideia era falar 30 minutos, mas me empolguei aqui, ficou um pouquinho maior do que eu imaginei. Mas eu quero deixar uma pergunta para você. Quais oportunidades você tá deixando passar? Então, pensa nisso com carinho. Para quem, de repente, tá vendo essa live gravada, eu vou deixar um post fixo aqui no Instagram para você poder colocar ali também mais informações sobre a 7 Healings, que é ativando a palavra autocura ou cura, e para saber sobre o Oasis, que é colocar Oasis. Mas aí eu vou deixar tudo escrito ali também para você poder acessar. Então, lembrando que essa ação, ela é dentro das 48 horas aí, para ter o bônus, para ter o parcelamento. Depois disso, vai ter um valor diferenciado. Eu quero agradecer quem esteve aqui comigo. Foi um prazer trazer as informações. Me preparei bastante para trazer aqui da forma mais simplória possível, porque eu sei que é um tema complexo. Eu mesmo que estudo sobre isso, tem momentos que eu falo, nossa, como eu posso simplificar? Como eu posso trazer isso de uma maneira mais palpável? Então, eu fico super aqui muito obrigada. Eu fico super à disposição, inclusive, para tirar dúvidas, para esclarecer algum processo para vocês. Desejo aí uma excelente noite. Um beijo.